Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 7 de abril de 2022. O que esperar desta Série B, deste Campeonato Brasileiro da Série B, a segundona do Clube de Regatas Vasco da Gama, o único campeonato que ele disputará até o final do ano. E esperar, pensar o que vai acontecer, não é torcer. E torcer, meus amigos, não é esperar. Venha comigo que eu vou explicar qual é a diferença logo após a vinheta. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca, aquele que todo dia às 7 horas da manhã traz um vídeo sobre o nosso Vascão, sobre o gigante da colina, sendo assim aqueles pedidos tradicionais que muito nos ajuda a subir neste YouTube de meu Deus. Largue um dedo no like, compartilhe este vídeo com seus colegas, com seus grupos de Zap e Telegram. Se inscreva neste canal, bem como aperte aquele sininho para você sempre ser notificado de todos os vídeos que são lançados no Maca Vasco, sempre com uma crônica, com uma crítica, com as notícias do nosso Vascão. E hoje vamos começar, ao meu ver, com uma boa notícia. Roberto Dinamite foi aceito como benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama. Por 167 votos, o Conselho Deliberativo aprovou a sua benemerência ou algo assim desse sentido. Eu posso falar uma coisa? Eu acho que atleta nem benemérito tinha que ser algo muito mais acima. Esses atletas mesmo de futebol, de vôlei, basquete, trouxe realmente troféus, ganhos, esforço para o clube de regata. Então eles tinham que estar bem mais acima. Se não consegue estar bem mais acima, pelo menos se iguala aos beneméritos, famosos beneméritos. Parabéns! Aqui eu sempre faço a distinção entre Roberto Dinamite, um dos maiores jogadores, um dos maiores porque a gente não pode comparar sempre épocas e tudo mais, mas pode ser o maior jogador de futebol do Vasco da Gama contra aquele cara que foi o presidente do Vasco da Gama, que muito colaborou com esta zona que está o Vasco da Gama, e isso sem entrar no mérito disso, porque não é o vídeo dele. Beleza, meus amigos? Mas parabéns para o Roberto Dinamite, ao jogador Roberto Dinamite. Realmente você merece todas as honras do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar então agora o que eu espero desta Série B. E vamos pelos nossos agentes, né? Quem participa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Primeiro, a diretoria. O que eu espero da diretoria? Vocês que me acompanham já sabem o que eu penso dessa diretoria. Na verdade, eu já penso que ela abandonou o Vasco da Gama já há muito tempo, já abandonou o futebol, já abandonou tudo. O que ela planeja, única e exclusivamente, é vender o clube para lavar suas mãos. Ao meu ver, é isso que ela faz. Tanto que está montando um time fraco, tanto que ela não se importa mais com os resultados esportivos do futebol, que é o único esporte praticamente que o Vasco compete, porque no futebol feminino não monta um time sequer para passar para uma primeira divisão. Você tem futsal, você tem futebol de areia, e só os esportes olímpicos já eram há muito tempo. Então é o futebol. E eles querem logo vender isso, lavam-se as mãos e ainda podem sair como heróis. Só que eu lembro que Jorge Salgado é o pior presidente da história do gigante da colina. Pelo amor de Deus. E o pior é a 777 Partners fazer publicações tanto no Instagram quanto no Twitter, já contando como o Vasco dentro da sua família. Ontem ele comprou um clube da terceira divisão do campeonato francês, Red Star Football Club, enfim, deve ser isso, e bota lá, bem-vindo à família, com o escudo do Vasco, com o escudo do Standard Liège da Bélgica e com o escudo do Genoa da Itália. Bom, enfim, já estamos da família, sem que os próprios sócios aceitaram a alteração estatutária para uma possível SAF. Olha como as coisas no Vasco, para mim, estão uma zona. Então, dessa diretoria, eu só espero lixo, com todo respeito às pessoas, agentes que estão lá. A comissão técnica, aí eu parto do princípio que é o Carlos do Brasil e Zé Ricardo. Eu já falei aqui no meu primeiro vídeo desse ano.
Eu espero o Zé Ricardo demitido até a quarta rodada. Não espero que o Vasco vá, com todo respeito, que eu falo, esperar não é torcer, eu vou explicar lá no fim. Mas eu espero isso porque eu não consigo enxergar no Zé Ricardo um grande profissional, um grande técnico de futebol. Eu não concordo com a sua filosofia de futebol, que para mim é basicamente uma. Ele joga igual todos os jogos, ele não tem uma criatividade, ele não consegue alterar os jogos durante os próprios jogos, no intervalo, por exemplo, se sair perdendo, perdeu. Não consigo ver isso, não consigo ele montando um esquema tático grande, a não ser retranca e jogar para uma bola e seja dele lá o que Deus quiser. Me desculpe, não consigo, não imagino que ele também tenha alterado muito sua filosofia. Então, ao meu ver, eu dou a quarta rodada da segunda divisão para ele ser demitido. Enfim, e do elenco? O elenco esse ano tem que reconhecer que está diferente do ano passado. Está melhor? Está pior? Eu vou querer que vocês respondam aqui embaixo. Por quê? E pelo menos assim, comprometimento com o Vasco da Gama, realmente esse elenco eu vejo muito. No ano passado também tinham, embora algumas peças ali já estivessem bastante desgastadas com o clube. Mas esse elenco eu vejo um bom comprometimento. Não é isso que eu acho que falta a eles. O que falta é qualidade e o que falta é montar um elenco. Vou dar dois exemplos. Temos dois goleiros. Thiago Rodrigues e Alexander. Vanderlei foi emprestado e o Raul está machucado. Se um desses dois machucar, você vai ter um goleiro, é óbvio. Ou vai ter o Filterman, que é da base, que foi emprestado para o Bangu e que nem... Então, quer dizer, começa pelo goleiro, tem o Thiago Rodrigues, que foi uma boa aposta, beleza. Mas e aí? E se ele começar a falhar? Vai o Alexander, que só tem uma oportunidade nos profissionais? Zagueiros, temos o Quinteiros e o Anderson Conceição. Fizeram uma... Acabou. Os reservas é o Pimentel e Zé Vitor, se não me engano, que são juniores ainda, ou pelo menos subiram agora, que o Ulisses está machucado e o Miranda, coitado, nunca ninguém mais teve notícias do Miranda. Só para começar isso. Lateral esquerda é o Edmar e o Riquelme. Então, é o meio de campo, Nenê. Vai sobrar para o Nazário, se o Nenê não jogar. Pode utilizar o Carlos Palácio. Enfim, é um elenco falho nas suas peças, mas falho na montagem. Eu não estou nem falando da qualidade. Que pelo menos dessa vez você está apostando em jogadores que estão jogando. Isso eu acho que, ao meu ver, é assim, pelo menos jogaram, né? Só que assim, aposta no artilheiro do Rio Grande do Sul, do Eric. Cara, um campeonato que, ao meu ver, deve ser mais fraco do que o do Rio de Janeiro. Porque você tira o Grenal lá, o Grêmio Internacional, que só. Você te pega o artilheiro do Santa Catarina, do Catarinão, que esse ano foi o Brusque, é a cidade praiana, né? O Balneário de Camboriú, acho que é esse time. Sei lá, então, quer dizer, são campeonatos fracos também, você está pegando os exemplos. Você pegou a estrela do Bangu, e o Bangu foi muito mal nesse campeonato. Então, quer dizer, só aposto que pelo menos estão jogando, que eu acho que eles vão dar seu sangue pelo Vasco da Gama, até para carreiras próprias, mas são jogadores que estão vindo, assim, de uma referência, ao meu ver, baixa. Enfim, esse é o elenco. Mas eu acho que, assim, de luta a gente pode esperar bastante desse elenco. Agora, é fraco. Fraco porque a gente começa a discutir lá aquela diretoria que, para mim, já abandonou o futebol há muito tempo e só está esperando passar as chaves para as 777 Partners John Show. E o pessoal vangloriando. Vieram dois executivos do Gênova, que está lá. Olha só, o Gênova está para cair no italiano. Tem penúltimo colocado. Os caras saem de lá para vir ver o Vasco da Gama. Imagina se fosse o contrário. Imagina só se o Vasco está na penúltima colocação da Série A, depois de 15 anos que o Genoa pode ser rebaixado. Aí os teus executivos resolvem viajar durante a semana para ver o outro clube que o fundo investidor comprou. Cara, eu ia ficar muito puto. Mas enfim, essa é a nova realidade do Vasco da Gama. O último agente que eu queria falar aqui, que até boto um pouco a minha mão na palmatória do vídeo de ontem, é a torcida. O que esperar da torcida? Nada mais, nada menos do que o Vasco da Gama, que os vascaínos sempre fizeram. Os caras abraçaram um time que não tem nada para abraçar, tá na Série B e vai lotar a porra de São Januário com os ingressos com valores altíssimos. Ontem eu critiquei, eu juro, pensei que não ia lotar. Até a última parcial já tinha 13 mil ingressos vendidos, a lotação é 19 mil, então até sexta-feira, lá na véspera do jogo, na hora do jogo, vai lotar, vai estar cheio. Consegui meu ingresso, vou ao jogo, não poderia faltar, mas a torcida do Vasco é isso, abraça. E a pergunta que eu faço é, como é que esse time, como é que esses caras conseguiram colocar o Vasco da Gama nessa pindaíba, com uma torcida, com um jogo que não, assim,
começo de campeonato da Série B, sem um grande star, sem uma grande estrela no time, e vai lotar por causa das 77 páginas. Enfim, esse é o Vasco da Gama. Só que eu espero realmente dessa Série B é o seguinte, muita dificuldade. Com esse elenco, não espero que suba. Com esse elenco, boto aqui de novo. Eu espero que o Zé Ricardo seja demitido na quarta rodada e vai começar aquele samba de treinador. Na segunda janela, vai começar aquele samba de tentar reforçar o elenco com qualquer tipo de jogador. Porque esse time, esse elenco está mal montado. E você vê peças ali que não tem a categoria, ou pelo menos também não tem a experiência de suportar uma pressão de um gigante como o Vasco da Gama. Essa é a minha grande preocupação. Hoje, eu falo, eu não fujo da live, não fico em cima do muro, não sobe. Não vou entrar nessa história de Vasco sobe, Vasco não sobe. Eu acho até capaz de ganhar do Vila Nova, mas o Vasco não sobe com esse time. Vamos abrir o olho, espero muito que esteja errado. Porque esperar é uma coisa, mas torcer, meu irmão, botar lá no meio de São Januário, eu tava com saudade de São Januário, botar lá pulando, Vascão, é gol, meu irmão, o time da virada, seja o que for, botar lá no meio da muvucada, lá gritando, porque eu adoro esse time. Espero que seja o campeão da porra toda, espero que seja o campeão mundial. Se não tem vaga para o mundial, espero que o Vasco para lá, porque eu sou torcedor igual vocês, e vamos lá rezar e torcer muito pelo nosso o Vasco da Gama, porque essa Cruz da Malta ninguém tira do nosso coração. Um abraço, tchau.